Olá, o Viver e Empreender Podcast está no ar. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho a honra em receber aqui no nosso estúdio o Dr. Alexandre Vilela, ele que é médico nutrólogo. Doutor, que prazer te receber aqui no nosso estúdio. Muito obrigado pela sua presença. Prazer é meu. Doutor, vamos começar falando então sobre a escolha pela nutrologia. Por que essa área da medicina? Como é que tudo começou? Na verdade, né, quando eu me formei, né, não tinha essa parte da medicina esportiva, a nutrologia ainda era uma nutrologia que eu fui até descobrir depois na minha pós-graduação da USP, que já existia nutrologia naquela época, mas era uma nutrologia mais hospitalar, né, de intensivista, nutrição enteral, parenteral, síndrome do intestino curto, que não é muito a minha área, né, eu sempre gostei muito da parte esportiva, sempre lia muito, e acabei me especializando na anestesiologia, e de 10 anos para cá, né, eu comecei a minha primeira pós na nutrologia esportiva, mas já tenho a pós da nutrologia clínica, a parte hormonal, e agora fazendo uma pós de endocrinologia. Super importante complementar a sua área, né, doutor? Mas você começou ali por conta da estética propriamente, da saúde, de fato? Saúde e a parte esportiva, na realidade, né? E é claro, né, quando você pratica o esporte e tem uma saúde boa, a estética acaba acontecendo. É uma consequência. É uma consequência, que é o maior erro, né? Que às vezes você quer emagrecer um paciente, mas a primeira coisa que tem que ver é a saúde, né? E colocar ele para ter uma vida mais saudável, que como consequência tem um emagrecimento que vai se manter, e não vai ser aquele emagrecimento que você perde o peso e depois engorda tudo de novo. Sim, Entendeu? e pelo senso comum as pessoas têm muito medo de falar sobre hormônios, né? Os hormônios são muito vilanizados ainda. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Você pode falar com muito mais propriedade sobre a utilização, né, dos esteroides, enfim. Vamos lá, então a gente tem dois tipos de uso. O primeiro é que assim, tiveram no passado muitos trabalhos científicos erráticos, né, que erraram muito e levou a um viés da parte médica, né, de ter um medo sobre os hormônios e tudo mais. Isso já está mudando, né? Não existem muitos trabalhos científicos que falam sobre hormônios de longo prazo, a maioria até 6 meses, 1 ano, né? E uma coisa quando a gente fala de hormônio, quando a gente fala em reposição hormonal, e a outra coisa quando a gente fala para uso estético, né? Então isso também meio que se confunde. Até numa aula quando eu fazia a pós da USP, de professores mais antigos, assim, eles sempre condenavam muito a parte hormonal, mas entre aquele atleta que morreu, que usava um monte de coisa, até você fazer uma reposição hormonal numa mulher na menopausa, ou no homem que está tendo problemas com uma queda hormonal, tem aqui um abismo muito grande. E o uso estético, realmente até hoje, não é saudável, né? Agora, o uso para a reposição, os trabalhos têm mostrado que é super ligado à melhora da qualidade de vida e à longevidade. Sim, ainda mais no momento em que a expectativa de vida está altíssima e as pessoas buscam viver melhor, né, doutor? Sim, o que está acontecendo é que com a revolução das indústrias farmacêuticas nós estamos conseguindo, né, viver mais, mas a qualidade de vida está bem ruim. Você olha os idosos aí na rua cheio de problemas, com deficiência de muita... O maior problema do idoso é a sarcopenia, né, que é a falta de massa muscular. Por isso que o idoso tem dificuldade de levantar de uma cadeira, por isso que o idoso cai mais facilmente na rua. Então, assim, hoje em dia já tem, né, todo um estudo, não só ligado à parte hormonal ou medicamentosa, mas como de exercício físico, né, principalmente exercício de força, exercício de musculação. Quanto mais músculo, mais qualidade de vida. Mais qualidade de vida. Se você pegar 2 pacientes críticos, vamos botar aí na fase da pandemia, né, do coronavírus, quem tem mais músculo e é internado numa UTI, e quem tem menos músculo, quem tem mais músculo tem muito maior chance de sobrevida do que quem não tem. Sim. Sem falar que a saúde cognitiva, né, a saúde cerebral, hoje em dia está ligado à massa muscular. Então, quem tem mais músculo tem menos chance de ter um Alzheimer, ou vai retardar o aparecimento, né? Ou de uma demência da idade, da esclerose, né? Então é muito importante isso, né? Sem dúvida. Isso está diretamente ligado aos hormônios, né, doutor? Ligado aos hormônios também. Se tiver uma mulher com deficiência hormonal, é muito difícil você manter uma composição corporal saudável nela, e o homem é a mesma coisa.
Sem falar nos sintomas, né? A testosterona, o homem que está com uma queda de testosterona, ele não tem um ânimo para a vida igual ele tinha. Então, assim, a testosterona, ela tem substâncias, né, que se transformam, que tem muita ação cerebral. Né? Ela vai ter uma ação importante a nível cerebral, que é muito individual, tanto que o atleta que usa, quando ele para, né, que faz o famoso ciclo de esteroides, ele, além dele ter a queda da testosterona dele, ele tem o crash dopaminérgico cerebral. Então a sensação que ele fica é muito ruim. Por isso que alguns atletas acabam não. As pessoas no dia a dia, a gente não fala mais de atleta, só de atleta hoje em dia não, né? Acho que no dia a dia você vê na rua muita gente usando hormônios e fica com dificuldade de parar, e acaba sendo uma coisa, uma dose suprafisiológica durante muito tempo, e a gente pode ter algumas O complicações. que é grave, né? Tomar hormônio sem acompanhamento médico, doutor. Quem costuma te procurar normalmente? Quem são seus pacientes hoje? Olha, eu não tenho muito esse público bodybuilder, né? Eu tenho um público do pessoal de academia, né? E tal, até porque eu gosto de trabalhar dentro de uma linha de saúde, de longevidade, né? Mas, por exemplo, se um atleta ele quer usar, ele já está usando e ele não sabe que ele não vai parar, mas ele procura o meu acompanhamento, eu vou passar todos os prós e os contras, né? E vou auxiliá-lo da melhor maneira possível para que ele possa, né, tentar manter a saúde dele da melhor maneira possível, inclusive não comprando hormônios do meio underground, né? Que hoje em dia as farmácias, tanto as farmácias comuns quanto as farmácias de manipulação, já estão fabricando, né? Já estão manipulando os hormônios de uma maneira geral. Não todos, né? Que é uma cadeia muito grande que existe aí do mundo bodybuilder, né? Muitos que mais para animais e tal, que a galera gosta de usar, que tem efeitos realmente interessantes na composição corporal, mas a saúde física e principalmente a mental fica comprometida. Sim. Fica comprometida. As pessoas não olham para isso, né? Para esse lado, já pensam, já procuram um psiquiatra e não um endócrino ou um médico como você, um nutrólogo, né? Especializado nisso. Sim. Sim, mas o que está acontecendo hoje em dia, né, é a busca da estética do corpo perfeito, e muitas vezes em prol da perda da saúde e da longevidade. Quando você usa um hormônio, principalmente o homem, né, a mulher também ela usa os derivados da testosterona e tudo mais e tal, dá um poder maior, porque você fica com mais disposição. Disposição para viver, fica com alegria. fica com mais libido. A parte sexual fica quando você sabe usar, né? Senão cai o libido. Então, assim, você fica mais jovem, você fica melhor. Mas nem tudo, né? Não existe almoço grátis, né? Então, por isso que o acompanhamento é muito importante de quem entende das complicações, dos efeitos colaterais e tal. Sim. Doutor, você está acostumado a cuidar da saúde das pessoas, são anos aí, décadas estudando, mas agora falando sobre empreendedorismo, essa seara do empreendedorismo, como é que é ter essa mentalidade empreendedora e ser médico ao mesmo tempo? Me conta no seu contexto de vida como funciona essa parte. Na realidade, dentro da medicina, meu empreendedorismo sempre foi muito ruim, porque minha primeira formação foi anestesiologia, né? Então você está acostumado a trabalhar dentro do centro cirúrgico, trancado, você desenvolve a técnica, né? Você desenvolve a qualidade, né? Porque você tem muita coisa de procedimento, né, que você precisa fazer e tal, você precisa desenvolver, e você acaba, dentro da anestesiologia, você não precisa de um marketing, né? Quando eu entrei nesse mundo da nutrologia, já viu uma necessidade. E aí você tem uma necessidade de conseguir fazer um marketing, né, no mundo digital, né? Você também muitas vezes precisa de ter um consultório bem assessorado, né, com as pessoas que vão conseguir levar ao paciente, né, quando a pessoa sai da consulta, né, ter esse background das secretárias, das pessoas para montar um esquema de pagamento e tudo mais e tal. Mas a minha parte empresarial foi muito mais assim fora da medicina, né? Onde eu tenho outras coisas, outros negócios e tudo mais e tal. Então, e agora com a nutrologia que eu estou começando a desenvolver mais esse processo, né, empresarial, de chegar até porque sabedoria eu já tenho bastante, né?
Mas assim, os clientes ainda não sabem disso. Muitas vezes eles Na estão olhando aquele prática, marqueteiro. Hoje em dia qualquer um pode fazer uma pós de nutrologia, o que é perigoso, porque existem sim, cursos aí que pregam certas coisas que não são muito saudáveis, né? Então, um médico menos estudado, menos avisado, que vê aquilo ali e começa a aplicar aquilo ali no paciente, é um pouco, e a gente vê muito isso por aí, né? Geralmente, que inclusive nessa busca pelo corpo perfeito, que no curto prazo às vezes não vai dar problema, né? A gente está falando de problemas mais no longo prazo, né? Entendeu? tem essa questão ética da propaganda também, né, em rede social, que me preocupa demais, essa coisa do antes e depois, vocês têm que ter ali um limite ético, né? Sim, o Conselho Regional de Medicina, para o médico, ele é bem restritivo. Sim, Mas assim, a galera das outras áreas que estão praticando, muitas vezes até procedimentos estéticos e tal, elas não têm essa limitação. Então, hoje em dia você vê muita coisa aí na parte estética, né, que acaba dando uma complicação. E aí depois que complica, acaba indo procurar um profissional que não quis pagar naquele momento, né, mais sério, mais estudado. Então, assim, as pessoas têm que ter muito cuidado com o profissional que escolhe realmente. sem dúvida. Doutor, agora voltando a falar sobre reposição hormonal. Para quem ela é indicada? Quando fazer, quando não fazer? De que maneira a pessoa deve procurar isso? A reposição hormonal, ela é muito mal interpretada até pelos pacientes, né? Que quando às vezes eles querem usar hormônio para fins estéticos, ele vem, doutor, você faz reposição hormonal? Já vem com isso na cabeça, já Mas na a caixinha. reposição, você faz a reposição quando alguém tem deficiência, Sim. né? E muitas vezes essas pessoas não têm a deficiência do hormônio. Mas a reposição em si, né, nos casos da deficiência hormonal, uma mulher na menopausa, ou até um homem mais novo, né? Eu peguei um paciente de 29 anos com a testosterona lá embaixo, Uau. e ele relata que quando ele já estava indo para o psiquiatra, que estava tendo sintomas, né, psiquiátricos, e aí ele resolveu usar por conta própria, porque estava baixa, né? Alguém da claro, academia ali falou para ele? não, ele já é um pouquinho mais orientado, mas aí ele usou e ele saiu desse sintoma psiquiátrico, ele teve uma qualidade de vida melhor, ele sentiu melhor, ele parou de ter aqueles pensamentos estranhos e tudo mais e tal. Então quando ele chegou para mim, a gente faz os exames laboratoriais, ele não tinha uma indicação absoluta, né, mas ele também não tinha outros problemas que justificassem aquela testosterona baixa. Então, você pode até, eu fiz até alguns implantes hormonais, que foi a escolha dele. O implante é uma coisa bem interessante, depois a gente pode falar sobre isso, Sim. e a vida dele continua melhor, mas dentro de um nível fisiológico. E sempre acompanhando, sempre fazendo exame. Sempre fazendo exame, né? De quanto em quanto tempo um paciente desse precisa fazer exame, por Olha, as exemplo? minhas primeiras consultas são mais ou menos, depois que começa o tratamento, são 2 meses, e depois, dependendo da situação, você vai. Mas, por exemplo, um homem que pode ser um idoso que está fazendo uma reposição hormonal e tal, quais são os efeitos que são certos da testosterona acontecer? Ela aumenta os glóbulos vermelhos, né, as hemácias, então é uma poliglobulia. Pode acontecer de reter um pouco de mais líquido e aumentar um pouquinho a pressão arterial, né? Então, a gente tem aí já um efeito que a gente chama de tríade Virchow, que é uma pressão aumentada nos vasos, uma maior viscosidade Do sanguínea, sangue. e também, geralmente, esses hormônios, eles abaixam o HDL, que é o colesterol bom, e sobem um pouquinho o colesterol total e o LDL. Então, você forma um ambiente aí mais aterogênico para formar aterosclerose. Então, assim, você tem que ir acompanhando esse paciente. Muitas vezes tem que fazer sangria, tem que abaixar esse hematócrito, entendeu? Tem que fazer esse controle da pressão, tem que olhar isso tudo, né? Sem falar nos outros efeitos colaterais que são esperados, né, do uso de hormônios. Mas esses são os que acontecem mesmo, entendeu? E no caso da mulher, né, no caso da reposição, a mulher hoje em dia, quando ela entra na menopausa, a mulher hoje em dia está vivendo 80 e poucos anos. Tem mulheres super ativas com 70 e tanto, 80 anos que ainda trabalham, são empresárias e tal. Sim. E essa falta hormonal da mulher, né, muitas vezes pode levar a problemas, né, inclusive cognitivos, né, de menor raciocínio, memória e tudo mais e tal. Então, assim, reposição hormonal não é só para cuidar dos sintomas da menopausa, né? Tem também a saúde óssea, a saúde cardiovascular, a saúde cerebral.
né, evitar aquele acúmulo de gordura mais visceral que acontece na menopausa, né? Então, o estrogênio, ele é fundamental para o homem também, mas para a mulher ele é uma coisa que, inclusive o risco cardiovascular da mulher de ter algum problema é menor do que o do homem até a menopausa. Quando ela entra na menopausa, que ela perde estrogênio, ela passa a ter o mesmo risco cardiovascular do homem. Entendeu? E por isso que hoje em dia a gente tem uma janela de oportunidade, que é até 10 anos da menopausa, né? Então a gente pode dizer que o estrogênio ele protege a mulher ali. Protege saúde cardiovascular, saúde óssea. Tanto que depois de 10 anos, para você fazer uma reposição de estrogênio na mulher, é contraindicado, porque como o estrogênio ele libera o óxido nítrico, ele vasodilata, né, as artérias da mulher, deixa elas mais elásticas, né, menos rígidas. A gente pode dizer que com mais de 10 anos da menopausa, ela já pode ter uma placa de aterosclerose, e se você usar o hormônio, como os vasos vão ficar mais maleáveis, pode liberar aquela placa. Por isso você tem que fazer um estudo cardiovascular muito importante, mas assim, a gente tem essa janela de oportunidade até os 10 anos após a menopausa, após a última menstruação, tudo mais e tal, que ainda, né, dentro dos guidelines, que é o tempo que a gente deve e pode fazer reposição hormonal quando não tiver nenhuma contraindicação absoluta da mulher na menopausa. Então a mulher não precisa mais ser aquela pessoa que entrou na menopausa, ela vai ter um ressecamento vaginal, a parte sexual vai ficar mais prejudicada, a parte cognitiva, ela vai virar aquela vovozinha. Não precisa disso, né? Então, assim, é muito fácil também para os médicos mais assim, antigos, né, falar assim, não faz, é isso mesmo, você tem que aceitar, é a sua idade. Ele tira a responsabilidade dele, porque realmente você tem que assumir a responsabilidade sobre esse paciente, tem que saber usar, tem que ver as contraindicações, mas se você for pensar na paciente em si, na vida pessoal dela, qualidade de vida dela, né? Porque você pode muito bem falar, não, eu não faço, tudo mais e tal, isso aí pode dar câncer, né? E a gente tem que pensar na qualidade de vida das mulheres, né? Que 50 anos é muito nova ainda, né? É a faixa da menopausa, muitas um pouco mais cedo, outras um pouco mais tarde. Sem dúvida. Doutor, agora voltando aos implantes hormonais, qual a sua opinião sobre os implantes que estão cada vez mais na moda? Todo mundo pode utilizar? É uma boa fazer o implante ou não? Praticamente todo mundo pode usar. Por quê? Os implantes, né, eles nada mais são do que uma via de administração. Por exemplo, você vai usar, fazer uma reposição hormonal no homem. Você pode usar a via transdérmica do creminho, que é super fisiológico, super interessante, porque o homem produz testosterona todo dia, tem um pico pela manhã. Então, quando você usa o creminho todo dia pela manhã, você está meio que refazendo ali a fisiologia do seu organismo. Você pode fazer ela injetável, hoje em dia já tem testosterona de uma meia-vida maior, que duram cerca de 2 a 3 meses. Claro, não é para atleta isso, né? Que eles usam outros tipos de substâncias e tal. Para a reposição que o homem vai ter que se aplicar, não precisa mais se aplicar toda semana ou de cada 15 dias. E você tem, né, a via de implantes hormonais, onde você vai pegar, tem uns implantes absorvíveis e os inabsorvíveis. Os absorvíveis você colocou lá, dura uma média de 6 meses e ele vai sumindo. Uma cápsulazinha. Os inabsorvíveis, né, que eles chamam de chip de forma errada, e o chip da beleza. Sim, ele foi chamado chip da beleza por causa da Hebe Camargo, num programa super na moda que estava usando esses implantes hormonais, e aí ela estava com uma composição corporal melhor e tudo mais e tal, estava se cuidando de outras maneiras também, porque não é só os implantes hormonais. Aí o cara falou, você tá linda, maravilhosa, eu tô usando o chip da beleza. Aí se popularizou, porque nada mais é do que o implante da gestrinona, né? A gestrinona, ela está sendo usada para as mulheres atletas, para melhor da composição corporal, que não tem uma indicação na medicina. A indicação clássica dela da endocrinologia é a mulher que tem a endometriose. A mulher que tem endometriose, como ela é muito dependente de estrogênio, a gestrinona ela é um pouco anti-estrogênica, principalmente ali na área do útero e tudo mais e tal. Então ela tem uma ação muito boa, quando bem indicada, na endometriose. Mas ela também é usada na reposição hormonal da menopausa no lugar da progesterona. A mulher que tem muita TPM, né, ou até a síndrome pré-menstrual, que não é nem a tensão, que ela é sindrômica mesmo. Ou a mulher que é mais grave, que é mais grave, mais exatamente. difícil conviver com isso, né? Ou a mulher que ela, por exemplo, ela tem um sangramento uterino aumentado, tem muita dor, muita cólica, essa gestrinona ela
aí já é um uso mais off-label, tá? Mas essa destrenona, ela pode ser muito útil. Então ela não é só o chip da beleza. Pelo contrário, se você pegar uma mulher que ela não tem uma indicação, que ela tem uma resistência insulínica, que ela não tem uma composição corporal legal, uma alimentação boa e não faz atividade física, se você fizer esse implante da gestrenona, pode dar o efeito contrário, uma retenção hídrica, inchaço. Então começou a haver uso por parte dos próprios médicos de forma, né, assim, talvez não muito acadêmica, né? E acabou, um tempo atrás teve uma proibição, aí parece que é uma coisa de outro mundo, mas nada, isso aí já é uma coisa muito antiga, de 60 anos atrás, e agora está liberada de novo, existe uma burocracia enorme, quando a gente vai pedir a parte médica, tem uma burocracia. Tem que justificar muito. Tem que justificar muito, é complicado, mas quando bem indicada, é muito bom para a mulher, né, para os homens. Hoje em dia tem até outras drogas, desde metformina. No homem a gente põe às vezes até a tadalafila, um pouquinho de tadalafila, né, para melhorar a parte de ereção. Então, se o homem já tiver uma certa idade, já tiver um certo problema, além de você colocar testosterona, você pode colocar um NADH, que dá um pouco mais de disposição, né? Então, assim, tem várias coisas para você implantar. Você implanta ali e a pessoa fica 6 meses sem se preocupar, né? A mulher que for fazer reposição hormonal, ela pode usar o estrogênio via oral, que eu não recomendo muito, que é mais trombogênico, né? Dá mais, assim, trombose e tal. Quando você tira do via oral e passa para o transdérmico ou para o implante, você não tem esse risco da trombose, ou abaixa esse risco para quase nada. Por isso que é vantajoso. Só que o implante e os transdérmicos, que hoje em dia já existem nas farmácias normais, até em forma de adesivo, que você troca a cada 3 dias e tal, é um pouco mais caro. Então, quando a mulher às vezes tem um poder aquisitivo menor, ela talvez tenha que usar mais os via oral, que também dá para ser usado, né? A progesterona normalmente também, ela pode ser via vaginal ou via oral, ela tem certas coisas em relação à via transdérmica, né? E a testosterona que a gente só usa em caso de transtorno sexual hipoativo na mulher. O pessoal costuma usar muito assim, tô sem disposição, vou botar uma testosterona e tal. Eu acho que se a mulher chegar para mim e falar assim, eu usei e a minha vida mudou, não tem porquê eu não colocar. Mas dentro dos guidelines da medicina, a mulher, teoricamente, mesmo na menopausa, não precisaria da testosterona. Primeiro você faz estrogênio, progesterona, vê como é que a vida dela fica, porque a mulher tem outras vias que não o ovário, que ela produz a testosterona, é a grande maioria, entendeu? Então a mulher, depois da menopausa, ela ainda mantém uma produção razoável de testosterona. Olha só. Mas, se a mulher se sente bem, se não tiver contraindicação, às vezes a gente pode dar aquela qualidade de vida para ela, né? Então a gente pode dizer que é mais indicado para homens, esse chip. Não, a gestrinona, né, o estrogênio, você coloca implante transdérmico, né, tudo mulher, entendeu? Então tem tanto para homens quanto para mulher. É uma via de administração, nada mais do que isso, entendeu? A pessoa fica... Tem muito mito, então, tem né, muito doutor? mito. Tem muito mito. Qual é o maior mito, então, sobre esses implantes? Pela sua experiência, pelo que você ouve, né? Quando o paciente chega e traz uma dor. Eu acho que foi um abuso dos médicos que acabaram colocando implantes demais, porque você acaba tendo um retorno financeiro um pouco maior, né? Então tem essa galera que visa muito a parte financeira, tá ali e tal, e aí acabou gerando uma coisa, entendeu? Porque assim, a mulher, agora tem um problema, implante tem um problema, né? São 6 meses absorvível e 1 ano. Se você colocar e errar na dose, perigoso. Você não tem como tirar, a pessoa vai ter que ficar... O implante inabsorvível, você tem como fazer uma cirurgiazinha e tirar. Mas então, assim, por isso que tem que ter muita, né? Tem cada um, tem que saber. A mulher geralmente tem que errar sempre para menos na primeira implante. É assim, você pode começar com transdérmico e ela se deu bem passar para o implante, mas assim, não existe assim, então você estava usando tantos miligramas transdérmico, então eu vou usar tantas coisas. Não tem muito isso, entendeu? Então o feeling do médico é muito importante também. Por isso esse tratamento tão individualizado, né, doutor? Importantíssimo. Individualizado. Essa anamnese, esse tete a tete do médico e paciente. E isso não deveria ser, mas o que acontece? Eu não atendo convênios, né, dentro da nutrologia, né? Aí as pessoas muitas vezes preferem, mas assim, o que eu vejo é que como o plano de saúde paga pouco e tudo mais e tal,
O médico, não é, são todos, né, que geralmente atende no plano de saúde, não é uma consulta tão individualizada, entendeu? É aquela coisa de entrou, não sei o que e tal, você vai emagrecer, então você vai tomar um remédio assim e tal, vai usar um Ozempic, vai usar, hoje em dia tá na moda, né, o Mounjaro, o Tirzepatide e tal, aí você vai lá e volta não sei quando. Já o meu caso, né, eu monto a consulta em casa, uma hora, 1 hora e meia montando a consulta, porque a paciente já me mandou os exames, já respondeu um questionário, já tem tudo aquilo ali, eu já conversei com o paciente e tal. Geralmente online seu atendimento. Tem online e presencial. Tá. O online tem a grande vantagem que você consegue atender o Brasil inteiro, né? Sim. Você consegue atender o Brasil inteiro. Então, assim, tem pacientes de longe, assim, que querem a minha consulta e acaba sendo online. A diferença da consulta online para a consulta presencial da nutrologia, basicamente é só análise da composição corporal. Se ela já fizer uma bioimpedância ali e me mandar, muitas vezes se a mulher tiver mais à vontade de mandar uma foto, até com roupa de academia e tal, porque muitas vezes, hoje em dia, né, a gente tem um IMC, né? Aí você fica, o IMC até 25 é normal, de 25 a 30 é sobrepeso, de 30 a 35 é obesidade grau 1 e vai subindo. Mas se você pega uma pessoa muito forte, né? Até mulher, já peguei uma mulher crossfiteira que tinha, sei lá, 1,60 m e pouco, 70 e tantos, que essa mulher tá com. Mas a mulher era forte. Entendeu? Então o IMC tá caindo, né? Então hoje em dia é relação cintura-quadril e tal. Então, assim, eu tenho umas medidas também que eu mando para paciente, dou uma orientada, onde que ela tem que fazer, tudo direitinho, pega a fita métrica, me manda. E você consegue, com uma boa precisão, analisar a porcentagem de gordura corporal, mais ou menos. E junto com umas fotos você consegue entender mais ou menos a paciente. Mas a diferença da presencial para a consulta online é basicamente a análise da composição corporal. O resto você está com a paciente ali, você conversa, a minha consulta é de 1 hora, 1 hora e meia. E aí, assim, eu monto desde o plano dietético, não na forma de nutricionista, né? Tipo assim, você tá fazendo esporte e tal, então você tem um gasto energético tal, você vai comer uma dieta de tantas calorias, tanto de proteína por quilo de peso, carboidrato por quilo de peso, e aí você vai para o nutricionista para ele montar uma dieta adequada para você. Eu não mexo com a dieta, mas eu faço questão de fazer o cálculo de calorias, de proteína e tudo que a pessoa tem, além de dar uma garibada assim na alimentação, que eu sempre faço um questionário alimentar também. Então é uma coisa bem individualizada, né? Bem individualizada. Porque hoje em dia com esses remédios, né, igual a Prefeitura do Rio queria distribuir lá o Ozempic para todo mundo. Não é só tomar o remédio, né? Não é só tomar o remédio. Além dos efeitos colaterais, um emagrecimento errado, sem acompanhamento da composição corporal, você perde muita massa magra e tal. As consequências, às vezes, até a mulher que não é irreversíveis. obesa, se ela fica fazendo muita dieta, tem uma hora que ela tem uma estabilidade no metabolismo dela, né? O platô. E aí o que acontece? Ela, ao invés de, a gente normalmente quer mais gordura como fonte energética quando a gente está parado. E exercícios mais leves também. Conforme a gente aumenta a intensidade, a gente vai usando mais o carboidrato como fonte energética. Então, essas pacientes, elas têm uma inflexibilidade metabólica, de emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, vai usando remédio e tal. E aí ela começa parada a usar mais carboidrato do que gordura como fonte energética. Então, assim, começa a ter uma inflexibilidade metabólica. Esses pacientes são difíceis de tratar, porque se não fizer atividade física, não tiver uma alimentação correta, uma quantidade de proteína correta, elas vão ter muita dificuldade para emagrecer, né, para manter uma composição corporal, qualquer coisa engorda. Não é só a matemática, não é só o mais e menos que a gente aprende ali na aula de biologia. E nem comprar um remedinho e fazer aquelas doses que estão escritas ali na bula, né? Porque o Ozempic, esses remédios deveriam ser só com receita médica, deveria ser uma coisa um pouquinho mais controlada. Rigoroso. Porque se tivesse sucesso, não teria ninguém obeso na rua, né? O que mais tem aumentado é a obesidade, é o sobrepeso. Então, assim, a pessoa emagrece, depois volta a engordar e muitas vezes até pior, né? E aí tem outros fatores, né? O estresse, a qualidade de vida, o estilo de vida e tudo isso. Esse, né, é engraçado. A gente tem os fatores que a gente pode trabalhar e os que a gente não pode trabalhar. Como é que você vai emagrecer uma paciente, por exemplo, que é técnica de enfermagem e dá plantão de dia e à noite? Não dorme. Quem não tem sono, você desregula seu eixo hormonal em relação à fome, o apetite, começa a ter um apetite mais hedônico. Então, assim, é muito complicado, né? E essas pacientes, elas realmente vão ter que entrar num remédio. E a obesidade hoje em dia, vale ressaltar, que já tem CID e tudo, e é uma doença crônica, é igual a hipertensão. Também não é tomar o remédio e daqui a 2 meses chegou no peso tal e vai parar. Ela vai ter que tomar. Se ela não mudar o estilo de vida, ela vai ter que tomar quase que pro resto da vida. Entendeu? Quase que pro resto da vida. E tomando muito cuidado para não perder muito peso, né? Hoje em dia tem a famosa cabeça do Ozempic, né? A pessoa perde. Eu estava no congresso esse final de semana
E foi falado sobre isso, né? Então hoje em dia já estão fazendo tratamentos estéticos para essa face do Ozempic, que o rosto dá aquela desabada, derrete, né? Quando a gente dá uma emagrecida assim, que a gente tem um problema, a gente já fica com o rosto meio estranho, imagina a pessoa do Ozempic. Então ela tem que trabalhar muita parte alimentar, ela tem que saber o que comer, a quantidade de caloria para não perder muito peso, né? E nesses casos, né, igual também uma coisa muito assim, meio mal falada ou meio criticada até no meio médico, são os injetáveis, né? São os endovenosos, né? Que realmente, na maioria dos casos, é uma coisa que não é totalmente necessário. Mas, por exemplo, você imagina uma pessoa que está com uma dieta restritiva de 1.000 calorias, tomando um remédio. Ela não pode comer quase nada, né? Ela vai ter que ter aquela dieta montada. Então, se você conseguir dar um aporte de aminoácido, de alguns suplementos que ajudam na manutenção e no ganho de massa magra. Toda vez que você faz uma dieta restritiva, para perder peso, você tem que fazer uma dieta mais restritiva. Você acaba não ingerindo a quantidade de vitaminas e minerais que você precisa. Porque se você tiver que ter via alimento, você vai acabar superando a caloria. Então, muitas vezes, como eu sou anestesista, eu também trabalho com essa parte dos injetáveis. Então, tem algumas, igual quando você tem uma anemia muito feroz, ferropriva, né, com a deficiência de ferro. Se você for esperar fazer a suplementação via oral, que muitos pacientes às vezes não respondem, demora 6 meses. Muitas vezes tem que trabalhar com uma medicação injetável. Mais efetiva ali na hora. Mais efetivo. Então, assim, existem umas indicações muito interessantes. E essa do emagrecimento, pós-bariátrico, né? Que não absorve, né? Você fazer uma suplementação ali, fazer um trabalho injetável, endovenoso. Eu não gosto do intramuscular porque você fica limitado a um volume e acaba sendo muito mais doloroso, que vai fazer intraglúteo de um lado e do outro, 5 ml, né? Que é o máximo que você pode fazer dentro do glúteo. É uma coisa chata. E lá onde eu faço injetável, é um Gelkin 24, que é o de criança, um infantilzinho, que você pega uma veinha, põe no soro e tal, entendeu? É super tranquilo. Muito né? bom. É bem interessante também. Doutor, agora falando sobre esporte, como a nutrologia pode transformar a performance de um atleta e de que maneira você ajuda esses atletas, em que níveis eles estão, se você puder contar uma história aqui pra gente de um atleta que tenha melhorado muito. Isso. A medicina esportiva, né, é uma coisa assim muito bonita. Eu não tenho todos os equipamentos, por exemplo, como uma ergospirometria, onde você vai calcular a taxa metabólica basal, o limiar 1, o limiar 2 de lactato, essas coisas. Então a gente fica um pouco mais limitado, isso é mais num centro esportivo, num lugar assim mais coisa. Mas assim, você fazer a correção. Eu pego às vezes até atletas assim, jogadores de futebol de 12, 13, 14 anos, entendeu? Que já estão olhando para isso. Já estão em clubes Todos. como o Corinthians e tudo mais e tal, e precisam, né? Então já estão começando a olhar. A grande vantagem desses pré-adolescentes e tal é que como eles estão no esporte, se você falar assim, come isso, isso e aquilo, eles vão dar um jeito de se esforçar. Quando você pega um pré-adolescente ou até mesmo um adolescente que ele só está obeso, ele não tem aquela vontade de seguir, né? Ele tem aquele distúrbio e tal, né? Do adolescente, a parte do sistema nervoso central ainda está meio... E aí fica um pouco mais complicado. Mas quando você alinha caloria tanto do crescimento como da parte esportiva, você faz o cálculo correto, entra com alguma suplementação e tudo mais e tal, a performance vai lá para frente, entendeu? E a nível de clubes, né? Tanto brasileiros quanto o pessoal lá de fora, Europa, a medicina esportiva é uma coisa, a reposição, hoje em dia tá essa coisa do gelo, né? A pessoa já sai e entra no gelo, porque eles já conseguem ver a parte de qual músculo do aquele atleta que está inflamado naquela hora para poder fazer um trabalho em cima daquele músculo. É então, aquele músculo que precisa ser trabalhado. Que precisa ser trabalhado. É o que está inflamado. É o que está inflamado. Hoje em dia você já consegue ver e trabalhar aquilo ali, como é que está a recuperação do atleta. Então você vê que os atletas muitos já carregam, né? Uns para medir frequência cardíaca, para medir a distância, como é que ele está correndo e tudo mais. Então hoje em dia isso tudo está sendo monitorado. A inteligência artificial já está entrando nisso aí, né? Com outro bastante tema coisa. Fantástico. Mas é bem interessante. E tem o atleta de academia também, né? Muitas vezes a pessoa, eu acho engraçado, a pessoa, seja mulher ou homem, né? Tá assim, obesa ou com sobrepeso. Ah, eu preciso emagrecer, eu vou entrar na academia. O exercício físico uma pontinha. É uma pontinha. Você vai lá na academia para malhar bem, você vai gastar 400, 500 calorias. Se você comer alguma coisa, você já repôs aquilo ali.
entendeu? Então, assim, a atividade física ela é muito importante para melhorar a qualidade corporal, a saúde e tudo mais e tal, mais do que emagrece a dieta. Uhum. E é claro, quem faz dieta mais exercício físico, seja com uso de medicamento ou não, ele se mantém muito mais do que a pessoa que só faz a dieta. Entendeu? A pessoa que faz dieta e exercício físico, ela tem muito mais sucesso, ela mantém mais aquilo ali, entendeu? A pessoa vai lá, malhou, ou fez uma atividade física. Quando ela vai chegar, ela fala, pô, eu não vou comer isso. Pô, eu tô malhando, tô fazendo. Então a pessoa fica muito mais focada. Aquele hábito angular que se chama. E assim, um grande prazer na minha vida é quando eu pego aquela pessoa sedentária que no início vem querendo tomar um remedinho, aí eu vou emagrecendo, falo, você precisa de academia. Ah, tá, um dia eu faço e tal. Aí daqui a pouquinho a pessoa começa a fazer uma academia e depois de 2 meses ela começa já a mandar foto e falar, nossa, mudou a minha vida, e eu adoro, eu tô adorando. Porque, claro, não é assim, entrar na academia e sair amando. Ainda assim, é porque assim, eu nunca... Quase nunca na minha vida malhei em academias assim, né? Eu tenho uma academia em casa, né? Uma academia no prédio, então eu sempre fui meio autodidata também, fiz cursos de curso onde tem os professores de educação física ali, porque eu preciso entender um pouco também, até para comentar com o meu doente, né? Quem vai fazer o treinamento dele é o... Mas assim, às vezes é uma maneira de dar o estímulo no músculo e tal, então assim, a pessoa com o tempo, ela pega um prazer, porque a sensação, né? A endorfina que você libera depois de fazer uma atividade física é muito legal, entendeu? Sem dúvida. Antes de procurar remédio, vai fazer atividade física, né, doutor? Sim, sim. Agora, falando em inteligência artificial, de que maneira a tecnologia tem sido aplicada na nutrologia, doutor? Olha, eu paguei um curso e estou começando um curso sobre inteligência artificial, até para tentar melhorar o meu marketing, né? Conseguir fazer algumas coisinhas, mas assim, me falta tempo mesmo. Mas a inteligência artificial, ela já está entrando até no mundo do diagnóstico, né? Por exemplo, eu acho até que assim, acho que a primeira profissão que vai ficar meio defasada na medicina é o radiologista, né? Quando a gente diz a inteligência artificial, você vai fazer ali uma tomografia, uma ressonância magnética, alguma coisa, o robô ali já vai conseguir fazer tudo, né? Sim. A medicina já está robótica também. As cirurgias robóticas são muito mais detalhistas, né? O pós-operatório, a recuperação doente, assim, é super bem preciso. E está entrando também essa parte da inteligência artificial, onde você consegue, imagina se você conseguir ler vários trabalhos científicos ao mesmo tempo e ele te dá ali a análise de tudo. Mais rápido do que qualquer Mais rápido médico. do que você ficar lendo trabalho por trabalho. Você pede ali os trabalhos que são, né, duplo cego, randomizados, tal, e ele já analisa, fala, você dá o ano, isso eu já faço, né? Mas depois, dependendo, você tem que dar uma olhada, porque a inteligência artificial também, ela não está 100%, né? Você não consegue, assim, muitas vezes ela pode dar uma bugada também. Claro. Ela tem os seus erros, né? Mas aí você, para leitura de trabalho científico, é muito interessante. É muito interessante. Sim. Doutor, falando em músculo agora, voltando para os atletas ali, né? Quero voltar a falar de atletas porque me interessa muito. Que dica você daria, que conselho você daria para aquela pessoa adquirir mais massa muscular de uma maneira saudável? Alimentação. É que as pessoas, às vezes, elas entram para academia e elas querem tomar hormônio. Entendeu? E ninguém deveria tomar hormônio, se fosse o caso para estética, sem antes estar treinando direito. Antes de 6 meses, ninguém consegue estar treinando mais ou menos, para você chegar no nível intermediário, e comendo direito. 6 meses? Menos de 6 meses você está... Primeiros 2, 3 meses é só de adaptação, Eu achei né? que fossem 3, doutor. Só de adaptação, entendeu? Depois de 6 meses você chega no nível intermediário, porque não adianta, né? Ainda mais que eu que sou ectomorfo também. É igual você subir a escada rolante ao contrário. Você sobe, você dá uma paradinha, você desce 2, 3 degraus, entendeu? É uma luta. Quem já é mais mesomorfo e tal, então já é uma coisa mais tranquila para ganhar músculo e tal. Mas aí vem uma alimentação adequada, depende do se é ectomorfo, se é mesomorfo. Aí você vai trabalhar a quantidade de calorias, a qualidade do treino. Tem que ter uma constância, você tem que ter progressão de carga, né? Você tem que ter aumento do número de séries para aquele músculo por semana para você conseguir evoluir. Porque a gente tem um turnover proteico e muscular, assim, todo dia você está produzindo e queimando músculo. Então você precisa tentar fazer esse turnover ficar positivo. Não adianta nada você ir para academia, treinar, e se você não comer direito, a não ser que seja querendo perder peso, mas se você quiser ganhar músculo, você não vai ganhar músculo. Você vai queimar o músculo. Na academia você dá o estímulo. O que faz ganhar músculo é o descanso, a alimentação e o sono. Então, assim,
Quem no mundo de hoje consegue ter tempo, sono adequado? Por isso que os atletas têm que fazer só aquilo, os atletas de bodybuilder e tal. Não estamos nem falando da parte hormonal, né, que o pessoal, mas tem que fazer só aquilo, porque você tem que se dedicar bastante. Mas vindo aos mundos dos mortais, né, nós que trabalhamos, assim, tentando colocar uma rotina, né, uma programação, tem que ter um professor de educação física do lado para saber, e muitas vezes a musculação também, ela vai corrigir uma postura, ela vai corrigir uma deficiência, às vezes a pessoa tem um lado mais forte do que o outro e tal, isso é muito interessante também. E até para os exercícios aeróbicos, você precisa hoje em dia fazer musculação, treino de força também, né? E lembrando que proteína não é só músculo, é cabelo, unha. Então, assim, qual que é o maior, né? qual que é o maior erro das pessoas, no Brasil principalmente, né? É não comer a quantidade de proteína por dia que deveria. Entendeu? Acorda de manhã, é um pão, aí põe um queijinho, tem um pouco de proteína e tal, às vezes um café, não sei o quê. Aí de manhã, aí come um bolinho ou um pão de queijo, aí vai comer uma carnezinha no almoço. Não come a quantidade de proteína que deveria. E o que eu falei, proteína é cabelo, unha, então é isso tudo. Muitas vezes a mulher quer tomar colágeno. O que é o colágeno? O colágeno é uma proteína de péssimo valor biológico, lisina, hidroxiprolina. E isso tudo tem numa proteína da carne, do whey protein, tudo mais e tal. Quando você fala de peptídeo, aí ele já, assim, os trabalhos já mostram que ele já tem um direcionamento mais assim para a pele e tal. E também pele não é só colágeno, tem silício, tem vitamina C, tem zinco, entendeu? Então tem que ter aquela que é a parte meio que ortomolecular, né, da nutrologia. Por isso a importância de ver esses micronutrientes também, né, doutor? Muito importante. É super importante quando se fala em músculo. E assim, eu já fui, por exemplo, num congresso aonde eu tive uma palestra sobre todas as vantagens e mecanismos que ajudam o organismo em relação à suplementação de vitaminas e minerais. A outra aula foi toda assim, nada disso funciona, não adianta suplementar para nada. E tudo com trabalho científico. Aí vem do médico, né? Assim, o que eu faço? Se você tem deficiência, você precisa suplementar. Se você não tem deficiência, não vai adiantar, não vai melhorar a sua performance, não vai melhorar. E tomar muito cuidado, que assim, a pessoa às vezes faz um exame laboratorial e tem muitos médicos que vão ali por ali, né? Vai de tanto a tanto. Aquilo ali é uma estatística de uma população. Não são trabalhos científicos que mostrou que quem tinha aquele nível ali estava saudável e tal. Então, dentro daquele ali, tem ali os quartis, os quintis, igual a vitamina D. A vitamina D vai de 20 a 50. Quem tem 21, 22 de vitamina D, não é saudável. Pode até não estar perdendo o osso. Tá? Tem uma quantidade de cálcio. Mas a vitamina D é responsável por mais de 200 funções no organismo, inclusive a imunidade, a parte hormonal e tal. Então, assim, tem um nível ali que vários trabalhos... Falou-se muito sobre vitamina D na pandemia, né? Ó, tem que tomar vitamina D para não pegar Covid. Exatamente. Então, assim, tem um nível ali que existem trabalhos científicos, né, com N significante, né, retrospectivos, que mostraram que a pessoa que estava naquela faixa ali viveu mais, morreu menos, teve menos doenças. Aí, como assim, eu tenho um curso só sobre interpretação de exames laboratoriais, um curso de 2 anos, super interessante e tal. Então, o que eu faço com meus pacientes? Se tem uma deficiência, ou se está dentro daquela faixa, mas não está na faixa ótima, eu coloco ali, eu procuro colocar. Entendeu? É claro que cada um responde um jeito, porque é engraçado, né? O nosso organismo fala assim, você é o que você come. Tá errado. Você não é o que você come, você é o que seu organismo consegue absorver com o que você come. Aí entra a tal da flora intestinal, né? Isso, aí tem tudo a ver com o intestino, né? Que é uma outra que é o segundo grande cérebro do... Sim, que é uma outra grande vantagem dos tratamentos injetáveis. Hoje em dia, muitas pessoas têm a famosa disbiose, não estão com o intestino saudável, né? Até por causa de álcool, né? Estresse e tal. Então, Estela, quando a gente fala de longevidade, né? Vamos falar dos pilares da longevidade. Porque quando você fala em longevidade para a medicina cartesiana, eles condenam. Não pode fazer propaganda de longevidade, você não pode dizer que é para longevidade. Prometer mais vida para a pessoa. Mas né? vamos lá. Quem pratica atividade física tem uma alimentação saudável. Não bebe. Não bebe. Né? Tá meio longe também de poluentes e tudo mais e tal. Dorme bem. Ela vai viver mais. Né? Claro que tem fatores genéticos e tal. Né? Então, assim, só esse beabá, a base da vida é essa.
né? Então tem esse beabá, que já é uma coisa de longevidade que não tem tecnologia nenhuma. Uhum. Mas vamos agora lá para a tecnologia, né? Existem hoje em dia, assim, que eu acho que pode ser muito interessante para a parte genética, a parte da longevidade, é exatamente os testes genéticos, né? Onde ele vai pegar exatamente o seu DNA e já tem, né? É que, assim, eu sinceramente, assim, eu não sei a comprovação científica, a bibliografia disso tudo. Uhum. Mas já sai uma informação nutricional, ou você pode fazer um teste genético para reprodutividade, caso você queira ter um filho, queira ver como é que está a sua parte reprodutiva. E esses laboratórios, dentro do que já tem de polimorfismo genético, né? Porque hoje em dia a genética, igual eu vi no congresso esse final de semana, é 20%, né? 80% é a epigenética, que é o que o ambiente, o seu estilo de vida, as coisas que vão atuar no seu organismo e que pode desencadear ou inibir aquele fator genético para uma doença, por exemplo. Só 20%. Só 20%. É uma grande esperança, então, para quem tem uma genética não tão boa, né? Exatamente. Então, assim, você tem até assim a situação. Ah, eu não fiz o teste genético. Beleza, então você não sabe o que você tem que fazer, mas ao mesmo tempo você sabe. Você vai ter que se alimentar bem, cuidar da sua saúde e tal. Só você fazendo isso daí, independente do teste genético, você já está evitando doenças. Mas quando você faz... Hoje em dia tem até teste que faz assim, o seu microbioma fecal. Uhum. Aí você vai saber se você está com as bactérias saudáveis no seu... E o que você precisa usar, quais os alimentos, quais os pré-bióticos, quais os probióticos, para você melhorar a porcentagem dessa sua flora bacteriana. Uhum. Por exemplo, quem é obeso, sedentário, não tem uma saúde legal, eles têm uma predominância dos firmicutes, que são bactérias inflamatórias que mandam estímulo de inflamação tanto para o cérebro quanto para o organismo. E quem já tem uma alimentação mais saudável, né, já é uma pessoa que tem uma composição corporal melhor, eles têm mais bacteroidetes, são bactérias mais saudáveis, né? Então eu estava até olhando lá uma empresa ali no congresso e tal, que eles fazem esse microbioma intestinal, uma coisa muito interessante. Não é muito barato, também não é uma coisa de outro mundo, não é qualquer paciente que vai querer ou tenha a possibilidade financeira de fazer, mas é muito interessante, que aí você vai tratando a pessoa, o indivíduo como um só, e não tratando geral. A maioria das que tem, a pessoa, eu acho que estou com deficiência, estou meio fraco, estou meio cansado, vou tomar uma de A a Z. Assim, quando você vai fazer uma miligramagem, assim, não cabe numa cápsula. Imagina uma cápsula com todas as vitaminas, sendo que às vezes um inibe o outro. Aí tá ali perdendo dinheiro, né? E tempo, acreditando Exatamente. em algo que é muito genérico, algo para todos. E não quer pagar o médico, né? Sim. Muitas vezes não quer ir no médico, não quer. Acho que tem que tomar muito cuidado em qual médico está indo, né? Porque assim, Sem a dúvida. medicina, a faculdade de medicina não ensina essas coisas, ela ensina a tratar doença. Uhum. Então, essa é uma medicina à parte. Eu trabalho dentro do centro cirúrgico ainda como anestesista, e quando eu falo essas coisas para os médicos, eu sou mal visto, assim, eles não estão nem aí, porque assim, aí tá todo mundo inflamado, obeso, hipertenso, e acha que a vida é aquilo ali, entendeu? Muitos já com Só stent, remédio. Só remédio. Só remédio sem olhar para o todo, né? Essa medicina integrativa E que para é a saúde. tão moderna. A gente estava conversando aqui, doutor, sobre mulheres que querem engravidar. Elas têm que olhar também para essa parte da Sim. nutrologia. O que você falaria para as mulheres que, antes de terem um filho, o que elas deveriam fazer? Primeira coisa, quando ela pensa que ela vai poder engravidar, ao invés de procurar o ginecologista, procurar um nutrólogo. O ginecologista vai vir depois, né? Porque muitas vezes, se ela vier a engravidar, se ela tiver uma deficiência de ácido fólico, até mesmo uma deficiência de vitamina D, um hipotiroidismo que a gente chama meio que de subclínico, né? Um TSH um pouquinho mais alto ali, mas é que ainda não está ali naquela coisa de você falar que realmente é um hipotiroidismo, está ligado, por exemplo, a 15% de crianças com transtorno de atenção, entendeu? E aí muitas vezes o filho nasce, a criança tem algum distúrbio, ela acha que foi uma coisa da natureza, mas na realidade foi falta de vitaminas e minerais, né? Porque a maioria desses nutrientes são importantes no primeiro trimestre da gravidez. Depois que ela engravidou, que ela já está ali com 2, 3 semanas, que ela vai no ginecologista dela, que vai passar uma vitamina de farmácia, entendeu? Então ela já tem que engravidar com ácido fólico num nível legal, né? Uma vitamina D, vitamina do complexo B, entre outras coisas. E durante a gestação também, ela pode ter um acompanhamento nutrológico adequado, com uma reposição de vitaminas, inclusive com aumento das calorias, né? Vendo peso, como é que ela está, a qualidade da dieta.
Porque hoje em dia Pra tem um não negócio... engordar tanto também, não Exatamente. comer tudo que tá afim, né? Que tem esse Exatamente. mito, tô grávida, então eu vou comer o que eu quiser, não é? Bem o contrário, E né? eu, assim, faço muita cesariana ainda como anestesista. E, assim, são Uhum. mulheres de 1,50 m e pouco com 100 quilos. Uau! Como é que E a comporta? maioria. E a maioria. Entendeu? Então, assim, e hoje existe um negócio chamado imprint metabólico, né? Que é o que você come, os hormônios que você libera, que vai estar influenciando o seu feto. Uhum. Entendeu? Por que que uma criança às vezes nasce com algum distúrbio alimentar, com alguma coisa? Porque na barriga da mãe ele já estava recebendo muita informação. É a mesma coisa, uma mãe diabética, né? Que ela tem deficiência de insulina, já vai alterar toda a composição do feto. Esse feto vai nascer maior, né? Que a gente chama de giga e tal. Imagina então a alimentação também. Então, esse controle é muito importante, né? Desde antes da gravidez. Eu tenho até um post, eu fiz, e tem algumas mães que vieram, né, para consultar comigo, e isso é muito legal. Assim, a doutora, eu quero engravidar. Beleza. A coenzima Q10, por exemplo, ela melhora muito a saúde dos ovários. Que é uma coisa assim, e muitas vezes fazendo ela injetável, né, é super interessante. A Q10 não tem venosa, tem que ser intramuscular mesmo. Uhum. Porque, assim, por exemplo, outra coisa em relação aos injetáveis, a cúrcuma é um excelente anti-inflamatório natural, está muito falado, ela Sim. tem uma absorção muito ruim por via oral. Muitas vezes você vai tomar uma cúrcuma, ela vai ser interessante para sua flora intestinal, mas você não vai conseguir absorver. Aí você tem que associar ou a piperina, que é a pimenta negra. Uhum. Hoje em dia também já tem uns laboratórios, né, umas empresas que já fazem uma cúrcuma que tem uma absorção maior, 8 vezes, 10 vezes, né, segundo os trabalhos deles e tal. Mas você pode muito bem fazer uma cúrcuma venosa, resveratrol intramuscular. Entendeu? Essas substâncias para a saúde cardiovascular, um licopeno, um resveratrol, extrato de alho, são coisas simples que você pode evitar bastante coisa. E não, é só remédio, 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 estatina, né? Estatina e tudo mais e tal. E combinados entre si, né, esses alimentos eles são capazes de transformar a qualidade dos ovários dos óvulos, né, doutora? É isso que a Exatamente. gente está falando. Exatamente. Então é super interessante para a saúde. Inclusive em clínica de fertilização, né, quando a mulher vai lá para que ela não está conseguindo engravidar, que vai ser, eles usam a coenzima Q10. Agora, doutor, vamos falar dos bariátricos. Qual que é o principal erro de uma pessoa que vai lá e se inscreve para fazer uma bariátrica? O maior erro do bariátrico, né, do pós-bariátrico, do paciente que vai fazer uma cirurgia bariátrica, né, é exatamente ele achar que é só operar que resolveu o problema dele. Na verdade, o problema dele começa após a cirurgia, entendeu? Aonde muitas vezes no SUS, dependendo do local, eles são mais bem vistos do que no paciente que opera por convênio. Porque o cirurgião que opera por convênio, muitas vezes ele quer operar e depois ele manda o paciente para psicólogo ou para algum nutricionista e não vê o paciente nunca mais, já operou. O SUS já tem um acompanhamento, tanto antes de operar, né, tem uns 2 anos ali para ver se ele consegue perder peso através de medicação, de mudança de estilo de vida e tal. E depois da cirurgia acaba tendo um acompanhamento, porque o paciente muitas vezes não tem que gastar dinheiro e tudo mais e tal. Mas o paciente bariátrico, principalmente no pós-operatório imediato, né, os primeiros 1, 2 anos, que ele vai ter uma perda de peso independente da alimentação e tudo mais e tal, ele precisa de um acompanhamento, porque ele vai perder muita massa magra, muitas vezes a pessoa até fica mais magra, mas com aquele corpo flácido, né? Ele precisa de ter uma orientação além da suplementação de vitaminas e minerais. Né? Dependendo da cirurgia, se é uma cirurgia de capela ou se é uma cirurgia de sleeve, elas têm deficiências diferentes, mas todos vão ter deficiência, né? Muitas vezes ficam tomando citoneurin ali por resto da vida, uma injeção dolorosa e tal. Você tem hoje em dia a vitamina B12 venosa e você pode fazer sublingual também, não poderia fazer via oral. Mas você pode fazer sublingual, a pessoa não precisa ficar tomando aquela injeção. E aquilo que eu falei, tem que ser uma reposição individualizada. E não ir na farmácia. Se a pessoa não tem condições e tal, beleza, faz o uso daquele medicamento da farmácia que é melhor do que não fazer nada. Uhum. Mas assim, a monitorização, fazer exame laboratorial, ver o que está faltando. Geralmente o ferro, a ferritina vai lá para baixo, o paciente tem queda de cabelo, né? Tem aquele desânimo, a pessoa fica até um pouco mais lerdinha, tem uma B12 mais baixa. Isso tudo tem que ser visto, né? Que às vezes a pessoa também não percebe e vai levando a vida daquele jeito, enquanto ela na realidade não é aquilo, ela pode ser muito melhor do que aquilo. Eu acho que isso não tem preço também, né? A pessoa investir nisso daí. Mas o pós-bariátrico, né? O problema começa após a cirurgia. E o índice de reganho de peso também, É após alto. 8 anos, é tipo 90%. Nossa, 90%. 90%.
Porque entendeu? não muda a cabeça, né, também. Exatamente. A obesidade, né, ela tem um problema, assim, nós estamos falando de obesos mesmo, né? Ela tem um problema que, assim, uma coisa vai levando a outra, desde a flora intestinal que altera, até ela tem um aumento de gordura corporal, que produz substâncias inflamatórias, que vai impedir a glicose de entrar na célula, que ela vai ter uma resistência insulínica, e aí aquela célula não tem um nutriente adequado, ela acaba ficando mais doente, as mitocôndrias são doentes, essa pessoa não tem energia para fazer atividade física. Uhum. E, por exemplo, ela tem uma resistência à leptina. A leptina é um hormônio que é liberado pela gordura, é o hormônio da saciedade. Só que quem é obeso pela inflamação, ele acaba tendo uma resistência leptínica. Você pega pacientes obesos com a leptina lá no alto, mas não tem saciedade. E aí vai virando um looping, né? Ela precisa comer mais, aí tem o distúrbio psiquiátrico também, que tem várias alterações ali no centro da fome, de recompensa, de depressão, obesidade, ela caminha do lado da depressão e ansiedade. Essas bactérias intestinais que eu falei do obeso, elas deixam as pessoas mais ansiosas. Ela fica mais ansiosa, ela vai no alimento. Né? Em 2022, saiu um trabalho de um cara chamado Acosta, nos Estados Unidos, que ele dividiu a obesidade, né, o obeso ou a pessoa em 4 tipos de fenótipos, né? E, por exemplo, tem aquele obeso, aquela pessoa que come muito, que está com sobrepeso, que ela não tem fome, mas ela vê um negócio, ela quer comer, aquele padrão beliscatório. Isso é um tipo de remédio. Tem aquela pessoa que come, daqui a 2 horas está com fome de novo, tem que comer de novo, depois já tem que comer de novo. Esse é outro tipo de remédio. E tem aquela pessoa que consegue ficar um tempão sem comer, mas quando começa não consegue parar, come grande volume de alimento. Esse é um outro remédio. E o pior, aquilo que a gente estava falando no meio da pessoa que emagrece, engorda, emagrece, que é o obeso sarcopênico, né? Que é a pessoa que muitas vezes até aquela mulher que não, pode ser homem também, lógico, né? Que não tem aquela composição que a gente chama meio de falsa magra. Põe uma calça, fica até com o corpo assim, mas quando você põe numa bioimpedância e vai olhar, ela não tem nada de músculo, não tem nada de massa magra. É praticamente só gordura ali. Entendeu? Então essa pessoa, ela já tem um metabolismo muito lento. Se você for tirar muita caloria dessa pessoa, ela vai ficar com o metabolismo mais lento ainda. Sim. Essa teria até uma indicação de você usar um hormôniozinho para tentar, junto com a atividade física, ganhar um pouco de massa magra, né? Não perder tanta massa magra com uma dieta mais alinhada. Então, simplesmente, cada um é cada um, né? O Ozempic, né? O primeiro veio a liraglutida, né? Que ela tinha uma meia-vida de 24 horas, porque a gente tem um hormônio que a gente libera quando a gente come, chamado GLP-1. Tem vários hormônios da saciedade. O GLP-1 ele tem uma meia-vida de minutos. Né? E aí a liraglutida, que foi o primeiro, foi o Saxenda, o primeiro que surgiu, eles mudaram uma molécula e tem uma meia-vida de 13 horas. Aí você faz a aplicação da caneta todo dia. Aí veio o Ozempic, que é a semaglutida, que mudaram outra molécula, passou a ter uma meia-vida de 1 semana. Aí você faz a aplicação da canetinha uma vez por semana. Né? Aí chegou agora o Mounjaro, que é a tizerpatida, que ele age tanto no GLP-1 quanto no GIP. Que já agem 2 hormônios diferentes. Aí veio o trabalho científico, mostrou um emagrecimento até melhor do que o da cirurgia bariátrica em 6 meses. Entendeu? E eles, além de agir no esvaziamento do estômago, eles também agem no nível do sistema nervoso central, eles modulam um pouco o apetite. Então, esses remédios também, e outros que estão para vir, né, estão para revolucionar a obesidade, mas tem que tratar a cabeça também. Tomar cuidado. Procurar doutor Alexandre Vilela. Doutor, qual é a maior mensagem como nutrólogo, como médico para as pessoas que querem emagrecer, querem ter uma qualidade de vida melhor, ou enfim, manter a longevidade como objetivo aí na vida? Bom, a primeira coisa é a gente muitas vezes, né, vai num restaurante, gasta dinheiro, vai viajar e tal, assim, não pense que investir num bom médico é um gasto, pelo contrário, já tem trabalhos nos Estados Unidos mostrando que a cada $1 que você investe na saúde, você economiza $12. Entendeu? Então, assim, é um investimento, né? Não pense, vou ter que pagar aquela consulta, vou ter que ir no médico e tal. E esse é o primeiro conselho. E o segundo conselho é saber escolher o profissional, né? Sempre se orientar, ver, entender, porque hoje em dia tem muita gente fazendo grandes mídias, né? Grandes trabalhos, tem uma coisa, mas tem que ver o grau de conhecimento daquela pessoa, né? Não vai usar também qualquer coisa para atingir o objetivo do paciente, que o paciente ele é leigo, ele não é obrigado a saber. Eu gosto de expor muito, você quer isso aqui vai te causar isso, mas tem esse caminho aqui, entendeu? Acho que as pessoas também têm o livre-arbítrio de escolher, a não ser, claro, que seja uma coisa muito ruim, que eu não vou
aceitar para ela. Mas eu acho que o meu maior conselho é isso: cuide da saúde. E hoje em dia a gente está vivendo mais, né? Tá conseguindo chegar numa idade e assim, você ter qualidade de vida até para você segurar o neto no colo, para você poder passear com o seu neto, para você poder viajar, né? Porque muitas vezes você vai ter um tempo para viajar depois de uma certa idade. Uhum. Então, assim, o investimento, né, em algum momento da sua vida, né, na sua saúde é fundamental, né? Igual você faz um investimento financeiro para poder ter um pouquinho mais de sossego no futuro, o investimento na saúde é fundamental também. Invista em si, então, essa é a sua mensagem. Invista em si. Muito bom. Doutor, deixa as suas redes sociais, por favor, que eu sei que você divide muito conhecimento ali nas redes, Instagram. Fica à vontade, por favor. Tá, não, eu vou. O Instagram, né, que é o mais provável aqui. O meu Instagram é Dr. Alexandre J. D de dado, né, de Dias, Vilela, com 2 L's no Lé. Se as pessoas quiserem, pode mandar mensagem lá, que aí depois eu mando o contato da secretária, né? Já faço o primeiro contato telefônico. O próprio Instagram já tem um linkzinho que já leva ali pro WhatsApp, então é só me procurar por lá. Excelente, doutor. Que você volte mais vezes, então, para dividir tanto conhecimentos, congressos que você for. Divide aqui com a gente, que interessa muito esse tema no nosso programa. Vai ser um prazer. Obrigada. Alexandre Vilela é o nome dele, ele que é médico nutrólogo. Viver e Empreender Podcast fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência e até a próxima. Tchau.